5 segundos antes do sim. Faxineira descobre golpe incrível da esposa do milionário, revelado. Maria estava lá, na mansão que mais parecia um castelo, com seus lustres brilhantes e móveis caríssimos. Sentia-se como uma gota d'água em um mar de riquezas, enquanto limpava imponentes superfícies de mármore. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao perfume de Lígia, a esposa do milionário que a contratara. Ela se esforçava para deixar tudo impecável, mas sua mente gravitava para sua vida difícil na periferia de São Paulo, onde as paredes da casa mal davam conta dos gritos de seus filhos ou da tosse fraquinha de sua avó doente. O amor por eles era lá que um combustível que a levava a suportar o cansaço e a pressão. Era tudo o que ela tinha. Foi enquanto mexia na dúvida ao volante de uma vassoura que ouviu: "Amanhã precisamos assegurar que os clientes não percebam as mudanças." A voz de Lígia cortava o ambiente e ela parou, pé na mão. A conversa que se seguiu foi como um soco no estômago. Um homem misterioso, com a voz suave, dava instruções sobre um golpe financeiro colossal. Maria sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsar em suas veias. Sua mente catava informações como um detetive implacável. Quanto mais cafona, mais gente vai querer comprar. Ninguém vai desconfiar. Lígia tinha um plano cruel e a possibilidade de um desastre iminente ecoou na cabeça de Maria. Não posso deixar isso acontecer, pensou, a revolta crescendo dentro dela enquanto o amor por sua família se misturava à indignação. O que faria? Seria ruim para ela, mas tão certo. Ela sempre ensinou aos filhos sobre honestidade, nunca se deixar levar pela ganância, e agora, escutando Lígia, deu-se conta de que estava vivendo uma contradição de força e medo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria se viu em um dilema moral. Qualquer movimento em falso poderia significar perder o emprego, algo que não poderia se dar ao luxo de bancar, mas o peso daquela verdade a fazia tremer. No fundo, a voz de sua avó ecoava. A verdade é um peso, mas é um peso que liberta. Com o coração apertando, decidiu agir. Em uma segunda-feira fatídica, escondeu-se atrás da porta entreaberta enquanto a reunião acontecia na sala enorme da mansão. A tensão era palpável. "Estamos prontos para iniciar a operação?" perguntou uma voz grave entre os acionistas. Maria se imaginou em casa, escutando o riso de seus filhos e o sonho de um futuro melhor. Mas agora tudo estava em risco. Não sabia o que fazer. Uma última pergunta ecoou em sua mente. E se o custo da verdade for alto demais? E neste momento, ela percebeu que não havia como voltar atrás. A única pergunta era: ela conseguiria ter coragem e se levantar contra a injustiça que poderia causar um impacto devastador não só em sua vida, mas na vida de muitos? O golpe estava prestes a ser concretizado e o destino de todos dependia dela. Que decisão ela tomaria? Maria respirou fundo, tentando controlar a própria ansiedade. A luz suave da sala iluminava os rostos sérios ao redor da mesa, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Eles falavam sobre números, fraudes e estratégias, como tudo aquilo fosse um jogo. Mas para Maria não era só um jogo, era a vida de pessoas inocentes que estava em questão. O golpe está prestes a ser concretizado, e o destino de todos dependia dela. Que decisão ela tomaria? Maria respirou fundo, tentando controlar a própria ansiedade. A luz suave da sala iluminava os rostos sérios ao redor da mesa, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Eles falavam sobre números, fraudes e estratégias, como tudo aquilo fosse um jogo. Mas para Maria não era só um jogo, era a vida de pessoas inocentes que estava em questão. O golpe começa amanhã, exatamente às 14h, disse a voz grave, quebrando o silêncio que havia se formado após o anúncio de Lígia. A informação era como uma faca, cortando fundo em seu peito.
Seu pensamento se voltou para os rostos de seus filhos, esperando por mais um dia em que nada mudaria. O desejo de proteger a família se misturava à necessidade de fazer a coisa certa. O dilema a consumia. Ela decidiu que não poderia apenas ficar ali ouvindo. As palavras de sua avó ressoavam em sua mente. A verdade, por mais pesada que fosse, trazia liberdade. Com um impulso quase involuntário, Maria achou que deveria avisar alguém sobre o que estava prestes a acontecer. Mas quem poderia ouvi-la? Uma faxineira anônima em um mundo de luxos? Se essa operação for bem-sucedida, seremos ricos, Lígia exclamou. Seu sorriso frio era de um tipo que Maria nunca havia visto antes. Dentro de si, a indignação se intensificava. Como poderia alguém ontem à noite ter orgulho de roubar a dignidade dos outros? Assim que o grupo começou a discutir detalhes mais técnicos, Maria decidiu que precisava de um plano, precisava de provas. Encheu o peito de coragem e, enquanto continuava a limpar a sala, procurou por qualquer documento que pudesse capturar um fragmento da verdade. As folhas estavam espalhadas, mas seria necessário um olho mais atento para perceber a profundidade daquele crime. Com cuidado, Maria guardou uma folha que pegou enquanto passava por Lígia. Uma lista de clientes e suas informações bancárias. Podia ser perigoso, mas também era a única chance que tinha de expor tudo. As mãos tremiam e o coração parecia um tambor ensandecido, mas ela não poderia desviar do seu objetivo. Ainda sentindo adrenalina, Maria fez uma pausa rápida no banheiro. Ao olhar para o espelho, a mulher que via refletida não era uma faxineira submissa. Era alguém disposta a lutar pelo que era certo, não importando o custo. Você pode fazer isso, sussurrou para si mesma, tentando encontrar a força que precisava. Na volta, encontrou Lígia conversando animadamente com os acionistas. Fez o possível para manter a compostura enquanto seu cérebro girava, bolando um plano de como usar as informações que acabara de obter. O dia seguinte se aproximava, e com ele, a hora da verdade. Mas quem a ajudaria? Seria capaz de contar a alguém sem que descobrissem o que estava aprontando? Maria sabia que precisava ser cautelosa. Justamente quando pensava em qual seria seu próximo passo, olhou para o relógio e sentiu uma pontada de pânico. O tempo estava correndo. Se não agisse rápido, tudo estaria perdido. A coragem que havia encontrado se misturou com um novo medo. E se essa decisão custasse seu emprego, ou pior, sua segurança? Enquanto traçava estratégias dentro de sua mente, o telefonema que poderia mudar tudo atravessou seu pensamento. Estava disposta a ligar para alguém em quem sempre confiou, alguém que poderia ajudá-la a desvendar toda a verdade. Mas quem? Maria não tinha muitas opções, e a única pessoa com quem podia contar era seu irmão, que sempre teve uma conexão com pessoas influentes. A ideia de potencialmente colocar seu irmão em perigo a fazia hesitar. Ela se questionava, e se a verdade não trouxesse a liberdade, mas apenas mais problemas? Com esta dúvida ressoando em seu coração, Maria se deu conta de que o pequeno passo que havia dado poderia ser apenas o começo de uma jornada tumultuada. O golpe estava perto de acontecer, e o destino deles dependia das decisões que ela tomaria a seguir. Com a coragem se acalmando, se dirigiu até o telefone. Seria esse o momento de agir? E a partir de agora, quem realmente tomaria as rédeas da história? Maria segurou o telefone com uma mão trêmula e com a outra apertou o estômago. A sensação de um peso insuportável e incerteza a acompanhava. O que ela ia fazer era arriscado, mas permanecer em silêncio não era uma opção. O golpe estava prestes a acontecer e, colocando-se no lugar das vítimas, sua determinação crescia. Com um olhar fixo na tela, decidiu que não havia mais volta. Discar a ligação era o primeiro passo. Começou a pensar em tudo que seu irmão poderia fazer. Ele sempre teve um jeito de falar com as pessoas, de convencê-las a ouvir. Talvez, só talvez, ele pudesse ajudá-la a fazer a diferença. Era uma questão de tempo, 2 dias para ser exata antes que tudo mudasse. Oi, Ricardo, sou eu, Maria. Ela respirou aliviada ao ouvir a voz familiar do irmão. No entanto, a leveza rapidamente foi substituída pela gravidade da situação. Preciso da sua ajuda, é urgente. Ao explicar a situação, ela sentiu cada palavra pesada como um bloco de concreto. Ricardo ficou em silêncio por um momento, e isso fez seu coração disparar. As informações sobre o golpe se alternavam em sua mente, e as dificuldades de tantos logo foram somadas ao peso em seu peito.
É sério, Ricardo, não é só uma fraude, as pessoas vão perder tudo. Ele hesitou, e por um breve segundo, Maria sentiu que talvez ela estivesse pedindo demais. Mas Ricardo sempre foi seu anjo da guarda, mesmo quando enfrentaram brigas e desencontros. E, quando finalmente respondeu, sua voz estava firme, decidida. Vou te encontrar, precisamos conversar pessoalmente. Depois de desligar, ela se permitiu respirar fundo. Era um pequeno alívio, mas a angústia ainda a perseguia. O tempo passava e a sensação de urgência aumentava. Uma raiva crescente se misturava à ansiedade. A ideia de enganar inocentes a incomodava profundamente. No dia seguinte, enquanto limpava, Maria ficou atenta aos olhares de Lígia e do resto do grupo. A possibilidade de que eles pudessem descobrir o que estava fazendo lhe era insuportável. Ela imaginou a frustração que sentiriam se soubessem que uma simples faxineira estava prestes a decepcioná-los e, mais importante, proteger as futuras vítimas. Mas não poderia fazer nada ali mesmo. O confronto ainda não era hora de acontecer. Quando chegou a hora do encontro com Ricardo, Maria estava um turbilhão de emoções. O café onde se encontraram era pequeno, e o cheiro de tostadas quentes misturava-se à tensão no ar. Ele a cumprimentou com um olhar sério. Então, o que vamos fazer? Maria trocou as informações que havia coletado e sentiu como se estivesse contando algo que deveria ter ficado guardado. Ricardo ouvia com atenção, anotando detalhes, enquanto ela falava rápido, como se cada palavra pudesse estar em perigo de ser levada embora. Tem certeza de que você está disposta a fazer isso? É perigoso. Ele o alertou, o rosto preocupando-se cada vez mais. Mas e as pessoas que vão ser enganadas? Elas não merecem isso. Maria disse, sua voz subindo, explodindo em desespero. Não posso ficar parada enquanto eles roubam as vidas delas. Ricardo a olhou e, por um momento, não havia palavras. O peso de suas decisões pairava no ar entre eles como uma tempestade prestes a se desatar. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou finalmente. E enquanto Maria olhava nos olhos do irmão, dando conta de que não havia volta, a realidade do que estavam prestes a fazer aterrorizava e, ao mesmo tempo, atraía. Era chegado o momento de agir. Mas, à medida que os planos tomavam forma, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Quem poderia sair prejudicado caso tudo desse errado? Naquele instante, o telefone de Ricardo vibrou com uma notificação. Assim que ele leu a mensagem, seu rosto ficou pálido. Maria, você vai precisar saber disso. É sobre Lígia. E com isso, a ansiedade pulsava em seu peito novamente. A revelação poderia mudar tudo. O que estaria por vir faria Maria repensar seu próximo passo? Maria sentiu o coração disparar e a atmosfera ao redor parecia sumir. O que você leu? O que está acontecendo, Ricardo? A pergunta saiu apressada, quase como um grito, enquanto seu olhar buscava desesperadamente entender o mistério que se formava entre eles. Ele respirou fundo e, com a voz baixa, leu em voz alta. Lígia acaba de confirmar uma reunião com o milionário. É nesta sexta-feira. O quê? Mas isso é amanhã! O desespero a fez apertar as mãos. Lígia sempre tinha uma carta na manga, e agora Maria percebia que o tempo estava se esgotando. Maria, se ela está se encontrando com ele, significa que o plano pode ser muito maior. A voz de Ricardo era calma, mas sua expressão estava repleta de preocupação. Se ela tem alguma ligação com esse golpe, agora há uma chance de pegá-la de surpresa. A cabeça de Maria girava. Esse encontro pode ser a oportunidade que precisamos. Se conseguirmos fazer com que ele entenda o que está realmente acontecendo... Sim, mas é preciso ter muito cuidado, ele interrompeu. Não podemos expor você. A situação é delicada e Lígia pode não estar sozinha nisso. Maria sentiu, mas seu cérebro falava mais alto. O que se passava ali ia além de um simples golpe. Para ela, era uma questão de moral, humanidade. E se a presença dele mudar tudo? Posso conseguir o que preciso para ajudar as vítimas, mas preciso saber como me infiltrar nesse encontro. E se nós dois formássemos uma estratégia? Se você puder ouvir de perto, talvez ele confie em você, e eu fico de fora para observar e ajudar. O olhar de Ricardo era determinado. Ele sempre soube como encontrar o melhor ângulo em situações difíceis.
E se eu ficar em apuros? O pensamento de se expor nesse mundo pesado de intrigas e fraudes a assombrava. Eu estarei próximo. Se você sentir que a coisa está ficando perigosa, use esse sinal. Ricardo mostrou um pequeno lenço vermelho que sempre carregava consigo. Apenas balança, farei o que for preciso. O olhar dele se fixou e a decisão estava tomando forma. Maria não queria mais hesitar. Está certo, eu vou, e se der tudo certo conseguiremos parar Lígia e aqueles que estão por trás disso. Ela alinhou as mãos, decidida. Naquela noite, com o coração pesado, Maria se preparou. A ideia de entrar na armadilha da esposa do milionário a deixava inquieta, mas a coragem de proteger os inocentes a guiava. Diante do espelho, ela ajustou o cabelo. O reflexo mostrava uma mulher determinada, mas assustada. Você consegue, Maria. Pense nas pessoas que você está ajudando. Ao se vestir, respirou fundo, sentindo cada batida do coração como um tambor ressoando em seu peito. Era agora ou nunca. Ao amanhecer, o dia estava cinzento, cobrindo a cidade como um manto. Maria sentia o peso do que estava prestes a fazer. Em seu bolso, o lenço vermelho esperava. Enquanto se dirigia para o local do encontro, o pensamento de que qualquer movimento em falso poderia trazer consequências perigosas tornava tudo mais intenso. A insegurança e a adrenalina dançavam dentro dela, criando um turbilhão. Chegando ao restaurante onde o encontro aconteceria, ela parou alguns passos antes de entrar. A respiração estava acelerada e uma onda de frio percorreu sua espinha. Você vai conseguir. Prova de coragem. Quando Maria adentrou, o olhar procurou rapidamente por Lígia e o milionário, mas o que viu a paralisou. A mesa estava cercada por homens de terno, todos com um ar intimidador. O que estou fazendo aqui? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto uma sensação estranha se instalava. Ela precisava agir rápido, mas, de repente, sentiu que a sala a observava com desconfiança. O que aconteceria naqueles minutos seguintes poderia mudar tudo. E nesse momento crucial, um homem se virou para ela. Seu olhar penetrante fez a verdade se chocar em sua mente. Quem é você? Maria sentiu a adrenalina subir. A raiva e a determinação conviveram em um coração apaixonado por justiça. Se a verdade tivesse que ser revelada, que assim fosse. A luta pela vida daqueles inocentes havia começado, mas seria que ela tinha o que era preciso para se manter firme? E antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente e um novo personagem, imponente e familiar, entrou. O que mais poderia acontecer? A trama se tornava mais intricada a cada instante. Maria engoliu em seco, seu estômago revirando. O homem que acabara de entrar era nada menos que Fernando, o amigo de Ricardo. Um sorriso divertido se espalhou pelo rosto dele ao avistar Maria, mas, antes que pudesse acenar, seu olhar se endureceu ao perceber a tensão no ar. Fernando, o que você está fazendo aqui? Ela sentiu uma onda de alívio misturada com confusão. Ele deu um passo à frente, ajustando o paletó. Eu poderia te perguntar a mesma coisa, Maria, mas agora não é a hora. Temos que sair daqui. Seu tom era sério, quase um sussurro, enquanto mantinha a atenção sutil em Lígia e nos homens à mesa. Maria olhou para os lados. Os rostos dos homens se tornaram ainda mais hostis. Não posso sair, Fernando. Preciso descobrir o que eles estão planejando. Fernando piscou para ela, uma ação rápida que transmitia urgência. Você não entende, eles não estão aqui para brincadeiras. A Lígia não está sozinha. Esse encontro é muito mais perigoso do que parece. O coração de Maria disparou novamente. Mas se conseguirmos... Escute, ele a interrompeu, com um olhar intenso. Não podemos correr o risco de expor você. A sua segurança deve vir em primeiro lugar. Nisso, Lígia ergueu a voz, chamando a atenção de todos. Quem é essa mulher? O contexto da pergunta pesava, aquecendo o clima do restaurante. A atmosfera se tornou carregada e o murmúrio dos homens à mesa cresceu. Maria sentiu-se asfixiada sob o olhar penetrante deles. Precisava agir, e logo. Com um olhar rápido para Fernando, ela decidiu que não poderia recuar agora. Era hora de jogar suas cartas.
Desculpe, eu sou uma amiga de Fernando, Maria disse, tentando soar convincente enquanto sentia o calor crescer em seu rosto. O que está acontecendo aqui? Um dos homens à mesa sorriu, mas seus olhos eram frios como o aço. Amiga? Não parece a pessoa que você conhece bem, irmã. A ironia em sua voz era cruel, e Maria reconhecia que qualquer deslize poderia ser fatal. Olá, meu amor, e quem é ela? A voz de Lígia cortou o ar, se aproximando como uma serpente. Seu olhar se fixou em Maria, uma mistura de curiosidade e desdém. Agora você está se metendo nos meus negócios? Maria arrepiou-se com as palavras. A mulher diante dela estava mais do que envolvida em um golpe. Ela era o coração da trama e sabia disso. Com a adrenalina batendo forte, Maria decidiu que precisava provocar uma franqueza. Lígia, eu sei algo sobre você, Maria disparou, com uma coragem que nunca soube que tinha. E não sou só uma amiga. Estou aqui para garantir que as pessoas que você machuca não sofram mais. O silêncio se instalou, e a tensão poderia ser cortada com uma faca. Todos os olhares se voltaram para Lígia. A fúria rapidamente subiu na expressão dela, mas o controle que exercia sobre a mesa era evidente. Você não sabe com quem está lidando, minha querida, respondeu Lígia, com um tom doce que não correspondia à frieza de suas palavras. Melhor você se retirar antes que tudo isso fique mais feio. As palavras a atravessaram como uma facada. Naquele instante, Maria soube que estava no centro de um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. O olhar dela se afastou para Fernando, que estava em um canto observando, tenso. Com um gesto rápido, ele levantou o lenço vermelho. Ela lembrou do sinal. Eu só quero que as coisas fiquem claras aqui, disse Maria, decidindo arriscar. Não tenho medo de você, Lígia, e sei que o que você faz precisa acabar. O riso debochado do grupo lhe chegou como um eco distante. O momento era crítico, a sala estava à beira de uma explosão, e as centelhas de um confronto iminente estavam no ar. Seja como for, Lígia respondeu, com um olhar fulminante. A verdade aqui é uma ilusão bonita, e você vai se arrepender de ter entrado em meu caminho. Maria sentiu uma onda de determinação. Agora era uma batalha pela verdade, pela segurança das vítimas que tanto defendia. Mas a real questão era, conseguiria manter-se firme diante de todo o poder que Lígia estava disposta a exercer? Então, uma risada ecoou pelo restaurante. O milionário finalmente falou, e suas palavras poderiam decidir tudo. Vamos deixar essa moça falar. Quero ouvir a sua versão, Maria. Os olhares estavam fixos nela, a pressão era palpável, e a sala parecia girar. O que mais poderia acontecer naquela reunião pandêmica? O jogo estava apenas começando, e seu futuro dependia da resposta que escolheria dar. O silêncio se transformou em uma expectativa inquietante, e cada segundo parecia uma eternidade. Maria sentiu os olhos de todos em cima dela, como se sua resposta pudesse mudar tudo. A adrenalina pulsava em sua cabeça, e ela lutava para se manter firme. Vamos lá, Maria, o que você tem a dizer? A voz do milionário cortou o ar, grave e autoritária. Ele a observava com interesse, mas havia um brilho de dúvida que não passou despercebido. As pessoas que você vê aqui são muito mais do que apenas seus aliados, Lígia. Começou Maria, tentando controlar o tremor em sua voz. Elas estão envolvidas em algo obscuro, e eu não sou a única que está ciente disso. Um murmúrio atravessou a mesa. Lígia franziu a testa, claramente incomodada, mas ainda mantinha-se no controle. Conclusões precipitadas. Você está errada, querida, respondeu, fazendo um gesto quase displicente, como se ignorasse o aviso. Mas Maria não poderia se deixar abalar. Você pode me desdenhar, mas a verdade não pode ser ignorada. Sua trapaça não afeta só você, e eu sei que há vidas em jogo. Todos nós temos um limite. Fernando moveu-se para mais perto, um suporte silencioso por trás dela. Maria sentiu um pequeno impulso de coragem, como se a presença dele a fortalecesse. E se você acha que pode continuar com isso, eu serei a primeira a levantá-las.
Não só falarei, mas farei o que for preciso para que suas mentiras voltem para você. Um sorriso travesso surgiu no rosto do milionário. Você fala com tanta paixão, minha cara. Mas quem você realmente pensa que é? Uma faxineira fazendo apenas um discurso vazio? As palavras dele soaram como um tapa na cara, mas Maria não recuou. Uma faxineira que sabe ouvir as histórias de quem sofre, e por isso sou mais do que você imagina. O olhar de Lígia se iluminou com um desprezo ardente. Que graça tem desafiar o poder ou a posição que ele oferece? Você não passa de uma marionete, Maria, pendurada na lina da ignorância. Sabe que existe algo maior do que você ou qualquer um aqui? Maria engoliu em seco, mas continuou. E qual é esse algo? O medo? O silêncio? Não tenho medo de você ou dos seus joguinhos. Estou aqui para ajudar quem precisa, e isso me torna muito mais poderosa do que você pode imaginar. Lígia trocou um olhar significativo com os homens à mesa, e uma onda de nervosismo passou pelo ar. Ela estava prestes a responder quando a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Um grupo robusto entrou e Maria imediatamente reconheceu os rostos. Eram pessoas que ela conhecia, vítimas de Lígia, que traíra suas esperanças. Elas estavam ali por um motivo. O milionário, surpreso, olhou para a nova equipe com características quase predatórias. O que está acontecendo aqui? A voz dele agora soava mais tensa. Maria, nós viemos para te apoiar, uma delas gritou, seus olhos brilhando com determinação. O que era apenas uma luta individual, agora se tornava uma revolução coletiva. Maria sentiu o coração acelerar, um turbilhão de emoções invadindo-a. Ela precisava usar esse momento e a confiança que aquelas pessoas ali depositavam nela. Lígia, Maria a encarou novamente. O seu tempo de enganar está acabado. O que você fez não ficará impune. Estamos aqui para desmanchar tudo. Sua ilusão de controle termina agora. As declarações de coragem ecoaram pela sala e a tensão explodiu. Maria conseguiu olhar ao redor e percebeu que não estava mais sozinha. A força coletiva cresceu, e o que começou como um simples discurso estava se transformando em uma batalha pela verdade. O brilho de esperança e justiça que antes parecia uma chama distante, agora iluminava seus rostos. O futuro estava se desenhando diante dela e uma nova batalha começava. Mas a verdadeira luta ainda estava por vir e uma pergunta a assombrava. Até onde eles poderiam ir para revelar a verdade de Lígia antes que fosse tarde demais? Os ecos da declaração de Maria ainda reverberavam pelas paredes do restaurante e a atmosfera havia mudado completamente. O grupo que antes era apenas um espectador agora parecia um exército pronto para a batalha. A adrenalina fez o peito de Maria subir e descer rapidamente, e a presença daqueles que a apoiavam era como um raio de sol em um dia nublado. O que vocês vão fazer agora? A voz de Lígia se destacou com uma aversão disfarçada, mas não havia mais espaço para medo. Maria se dirigiu à nova multidão de aliados que havia chegado como um sopro de esperança. Vocês não estão sozinhos. Juntos podemos fazer barulho. Vocês têm vozes, histórias, e elas merecem ser ouvidas. Disse Maria olhando nos olhos de cada um deles, buscando um clique de coragem e união. Um homem magro e de braços marcados, com a voz trêmula, respondeu: Maria, nós estávamos com medo. Pensávamos que não podíamos fazer nada, mas ver você assim, em pé, nos dá força. Sim, estamos aqui por você, gritou outra mulher, com lágrimas nos olhos. Não vamos deixar essa mulher se sair com a dela. O apoio grudava nas palavras, como um combustível que inflamava todos ao redor. Mas a expressão de Lígia se endureceu, ela estava fora de si, e Maria sabia que o tempo era curto. Isso não vai ficar assim, Maria, gritou Lígia, tentando recuperar um pouco de sua pompa. Você não sabe com quem está lidando. Eu sou uma mulher poderosa, e você é apenas uma faxineira. O que você não percebe, Lígia, respondeu Maria seu tom firme, é que você pode ter dinheiro e influência, mas a força que está aqui ao meu lado é inabalável. Vocês são as verdadeiras vozes deste lugar, e isso é mais poderoso do que qualquer riqueza. Lígia balançou a cabeça, tentando desmerecer as palavras, mas o ar estava pesado de tensões. O que antes parecia uma competição de poder, agora era uma luta por coração e razão.
De repente, um murmúrio se espalhou pela sala e várias pessoas começaram a se levantar. Precisamos gravar tudo isso, precisamos de provas. Uma jovem gritou puxando um celular do bolso. É isso, filmem, registrem tudo. Maria se sentiu animada com a ideia de documentar o que estava acontecendo. Ela queria que o mundo soubesse da injustiça, que as mentiras de Lígia fossem expostas. Um a um, as pessoas começaram a pegar seus telefones e a filmar. A revolução já tinha começado. Vocês são tolos, achei que poderiam me parar. Mal sabem vocês que isso que estão fazendo é abrir o caminho para... A ruína! Lígia insinuou, mas sua voz estava perdida em meio ao barulho crescente. Maria olhou ao seu redor. Todos estavam mais determinados do que nunca. As vozes dela se misturavam às de seus amigos, formando um coro de resistência e esperança. A cada momento, ela sentia que a maré havia virado. Mas enquanto o clima esquentava, uma dúvida a invadiu. E se as consequências dessa revolta fossem mais profundas do que ela poderia imaginar? Uma fraqueza a atingiu brevemente. O que realmente poderiam fazer contra alguém tão poderoso? E, enquanto Maria hesitava, um som fez seu coração parar. O barulho de um carro se aproximando, e do lado de fora, silhuetas conhecidas apareceram, nem todas amigas. O grupo que Lígia havia chamado para silenciá-los estava chegando. Aquele momento agora se tornava ainda mais perigoso. "Vamos saindo, vocês não têm ideia do que está vindo", gritou Fernando, o nervosismo de sua voz cortando pela agitação do espaço. O que seria a escolha dela? Lutar ou fugir? A hora da verdade se aproximava e cada segundo era vital. O que ela faria enquanto se preparava para esse novo embate? O pânico cresceu no coração de Maria como um fogos de artifício se acendendo no céu noturno. A luz dos faróis iluminava o restaurante e as sombras dos homens que Lígia tinha chamado se destacavam na entrada, ameaçadoras e firmes. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela ponderava entre a luta e a fuga. "Todos, às vezes, temos que lutar", exclamou Maria, a voz alta o suficiente para cortar a tensão. "Precisamos garantir que a verdade venha à tona." A determinação em suas palavras fez com que cativasse algumas pessoas, mas outras olhavam em volta, inseguras. Fernando, sempre ao seu lado, olhou para ela, seus olhos cheios de preocupação. "Se formos pegar o elevador agora, talvez consigamos escapar, não é tarde demais." Mas Maria sabia que, se fugissem, tudo pelo que lutaram teria sido em vão. O grupo começou a sussurrar entre si. Seria mais seguro recuar ou o que a união deles representava valeria o risco? Maria viu seu coração se apertar ao perceber que não eram apenas suas vidas que estavam em jogo. Era a coragem de cada um deles, um fio tênue de esperança que poderia ser cortado a qualquer momento. E então um grito ecoou na entrada. "Para onde vocês vão, covardes?" Era um dos homens que Lígia trouxera. Seu tom profundo e ameaçador ecoou pelo ambiente. A luz do farol fez seu rosto parecer ainda mais ameaçador, como um urso feroz se preparando a atacar. "Não vamos nos calar, a verdade é mais forte do que qualquer medo", Maria respondia, seu coração acelerado, mas a adrenalina a deixava firme. Ela sentia que algo maior a guiava. As pessoas se olharam, uma chama de determinação começando a brilhar nos olhos. Uma jovem tomou a frente, levantando seu celular. "Vamos filmar, vamos mostrar ao mundo o que está acontecendo." O clima do restaurante mudou de novo. O medo se transformou em coragem, assim como a tempestade que se transforma em arco-íris. Maria sentiu que estava no meio da mudança, sua voz ecoando em um coro crescendo, as palavras reverberando como trovão. Eles não estavam apenas em um restaurante, eram batalhadores em um campo de batalha. Mas, naquele momento, um dos homens se adiantou, avançando ameaçadoramente para a frente. "Silêncio! Não adianta gritar. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Lígia não é alguém com quem se brinque." O aviso dele soou como um tambor, pesado e angustiante. Maria recuou um passo, uma centelha de dúvida rasgando sua determinação. E se eles fossem realmente imbatíveis? E se o que ela queria quebrar não pudesse ser derrotado?
Medos antigos borbulhavam em sua mente, quase a sufocando. Mas, assim que seus olhos se cruzaram com os de Fernando, ela viu um homem que acreditava. E se eles não lutassem agora, o que seriam? Uma voz interna a impeliu. Você não pode desistir, não agora. Escutem, não temos mais medo. Maria encontrou a coragem em seu peito e gritou. Vamos mostrar a todos que a união é capaz de derrubar qualquer tijolo que eles tentem erguer contra nós. E incitada pela força celestial do momento, ela avançou. Mas o que aconteceu a seguir seria uma verdadeira prova de resistência. As sombras se aproximavam, e enquanto a adrenalina subia, um grito surgiu das paredes do restaurante. Algo que parecia mais do que um simples chamado, mas um aviso. A decisão estava prestes a dramatizar tudo. Maria, cuidado! Fernando gritou, e Maria virou-se rapidamente, seu coração disparando. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Maria mal teve tempo de processar as palavras de Fernando. Um barulho estrondoso ecoou enquanto a porta do restaurante se abria com um impacto violento. Os homens de Lígia entraram, as expressões fúteis de desprezo bem visíveis. O ar parecia denso, as vozes dos frequentadores sumiam em sussurros nervosos. Agora, quem ousa desafiar a nossa autoridade? O homem mais à frente, com uma expressão inquietante, gesticulou como se fosse um maestro controlando uma orquestra de tensão. Ele parecia estar no controle de tudo, mas Maria não se deixou intimidar. O grupo ao redor dela se aproximou, formando um círculo protegido. Eles eram a resistência, e isso a encheu de um fervor contagiante. Nós não temos medo, a verdade é o nosso escudo, disse Maria, a voz firme como aço. As câmeras dos celulares começaram a ser ligadas, pequenas luzes piscando em meio à penumbra. Aquela era a hora de brilhar. A jovem que levantou o celular antes estava agora transmitindo ao vivo. Estamos aqui e não vamos nos calar. Sua determinação fez com que um murmúrio de aprovação passasse entre os presentes. Mas os homens, cientes de que a atenção estava sobre eles, não recuaram. É isso que você quer, Lígia? Um espetáculo? Nós não precisamos da audiência, disse o que parecia ser o líder, desdenhando do grupo, como se fossem apenas uma piada sem graça. O que você realmente quer, Lígia? Maria desafiou, a pergunta saindo com um misto de coragem e raiva. Um momento se esticou no ar, e todos os olhos se voltaram para ela. Você quer silenciar a verdade porque tem medo do que as pessoas vão descobrir? E se o seu conto de fadas não passar de uma farsa? O homem ao lado dela estava furioso. Essa garota é uma tola. Ele se virou para Lígia, esperando uma resposta. Maria poderia sentir a tensão no ar como um fio prestes a se romper. Vamos, Lígia, prove que você é mais forte do que eles, o homem gritou, seus olhos ardendo de determinação. E então, numa fração de segundos, o universo em torno de Maria pareceu parar. O olhar de Lígia cruzou o dela por um instante, e naquele segundo, uma revelação quase mágica aconteceu. Uma fração de emoção passou pelo rosto de Lígia, uma fissura na armadura que se tornara parte dela. Maria percebeu que a mulher não era apenas uma vilã, mas alguém que também carregava seus próprios medos. Lígia, por um breve momento, parecia hesitar. Você não sabe do que está falando, Maria. Meu mundo não é sua realidade. Respondeu num tom baixo, quase quebrado, mas determinado. Mas a luta estava longe de terminar. O homem próximo a Maria avançou, a raiva transbordando. E de repente, algo estalou no ar. Vocês vão se arrepender do que estão fazendo. Sua mão se ergueu e a tensão se apoderou de todos. Um clangor ensurdecedor fez os corações pararem. Maria sentiu o tempo estagnar, um calafrio percorrendo sua espinha. Fernando, o que está acontecendo? Maria murmurou, com os olhos buscando proteção nos dele. Fernando puxou-a para mais perto. A pulsação dele era um ritmo desconhecido que pulsava entre os dois. Só confie em mim, ele disse, os olhos firmes, firmando espaço entre eles. E prepare-se para agir. E nessa conexão silenciosa, o universo parecia trazer consigo uma onda de incertezas enquanto uma nova resposta ecoava dentro dela. Ela percebeu que a luta não era apenas por uma verdade, mas pela liberdade de cada um deles. De repente,
Tudo poderia mudar em um segundo, e Maria sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. A adrenalina envolveu, e a pergunta final ainda pairava no ar. Quem realmente venceria nessa luta? A resposta poderia levar a um desfecho que nenhum deles estava pronto para imaginar. Maria estava prestes a encarar o momento que mudaria suas vidas. O clima no restaurante era tenso, e a movimentação dos homens de Lígia deixava claro que o confronto iminente era palpável. Ela não tinha mais jeito de voltar atrás. A coragem acumulada em sua jornada se transformava em determinação. As pessoas que haviam chegado para apoiá-la eram seus aliados agora. No entanto, a presença de pessoas perigosas estava prestes a estourar como um balão. O olhar de Vladimir, o homem que parecia o líder do grupo de ameaças, a encarava com desprezo. Você realmente acha que... Pode nos intimidar com suas palavras vazias? Ele riu, e o eco daquela risada era como um aviso de um pesadelo. Mas Maria não estava disposta a recuar. Ela olhou para seus amigos, cada um deles cheio de um espírito que ela não esperava ver. Eles haviam decidido juntos, e sua união era a verdadeira força. Estamos aqui para enfrentar a verdade, e isso é mais forte do que qualquer homem pode imaginar. A determinação ressoava em sua voz, e as câmeras estavam ligadas, capturando cada momento da resistência. Fernando, ao seu lado, parecia cada vez mais calmo e centrado, pronto para agir. Maria sentia a segurança que ele exalava, e era como se todo o peso do mundo estivesse ao seu lado. O silêncio que se seguiu se transformou em um grito pela esperança. Vlad, você acha que o medo pode nos calar, mas não conhece a força de quem sofre, Maria continuou, com uma confiança que a surpreendeu. As vidas que você destrói não são apenas números, são histórias de coragem, como a minha e a de todos aqui. Vladimir sorriu sardonicamente. Então, tente. Você está entranhada em um jogo mais forte do que imagina. Maria sentiu sua adrenalina aumentar. Ela precisava saber se aquilo era realmente a hora de agir. A única coisa que você subestima é a vontade das pessoas de lutar. Esta mesa não é só sua, agora somos muitos. E assim que as palavras saíram da sua boca, Maria percebeu que o grupo, antes hesitante, começou a se mover. Passos firmes, algumas vozes começaram a ecoar, afirmando sua posição. Era como se uma onda de solidariedade e força estivesse tomando conta do ambiente. A multidão unida estava começando a agir. Cada pessoa estava pronta para registrar tudo como uma forma de resistência, mas também para proteger os que temiam a repreensão de Lígia. O tempo aparentemente parou quando Lígia avançou, fúria estampada em seus olhos. Quem vocês pensam que são? Acham que podem me desafiar na minha própria casa? Sua voz era como um rufar de tambores, cheia de poder. Seu trono vai desmoronar, ninguém mais se calará ante suas mentiras, Maria declarou, enquanto preparava a próxima etapa de sua estratégia, e tudo ao seu redor parecia impulsioná-la. E se eu não permitir? E se eu decidir acabar com você e seus amigos agora mesmo? Lígia provocou, seus olhos lançando chamas. Esse não é o seu salão, Lígia. Não será como você quer, alguém gritou de trás de Maria. E isso aumentou ainda mais o clima de revolução, como um grito unificado. Os presentes naquela sala não iriam permitir que ela saísse impune. A tensão crescia, e de repente, como num chicotear do destino, as portas se abriram novamente com um estrondo. A polícia entrou, armada de câmeras e microfones, prontos para levar adiante a ação do que estava se desenrolando. Recebemos uma denúncia anônima sobre um provável golpe e sabemos que aqui está o centro da operação, um oficial anunciou. Vladimir se virou. A cara? Como ousam? Ele estava prestes a perder a confiança e o controle. Maria se sentiu como se todo o seu ser estivesse pulsando de adrenalina e esperança. As mentiras estão prestes a serem reveladas. O que está escondido não será mais oculto. O apoio ao seu lado cravou a certeza que ela precisava. Então, ao ver tudo se desenrolar, a sala se encheu de vozes que defendiam seu lugar.
Cada um compartilhou sua história, e Maria viu lágrimas nos rostos que antes eram marcados por dor, agora transbordando esperança. Era o renascimento de uma luta que poderia mudar tudo. Lígia começou a recuar, mas Maria caminhou para a frente, determinada em ver ação. Vocês não foram feitos para viver atrás de mentiras. Vamos destruir esse jogo e juntos seremos a força que revela a verdade. E enquanto os policiais começavam a prender os homens de Lígia, Maria sentiu que a batalha que estava lutando estava prestes a se transformar em algo maior que ela. Mais do que um simples desejo de exoneração, era uma revolução por todos que acreditavam que a verdade poderia brilhar mais forte que qualquer mal. Estamos apenas começando, Maria disse, lágrima de alegria escorrendo pelo rosto, o coração transbordando de emoção. A revolução pela verdade se tornava um marco de esperança não só para ela, mas para todos ao seu redor. Assim, o futuro estava finalmente tomando forma, mais forte e vibrante a cada batida de seus corações unidos. E antes que pudesse absorver tudo, entendia bem que aquilo era só o começo de um capítulo maior. Uma nova história se desenhava no horizonte, e Maria estava pronta para escrevê-la, do jeito que sempre sonhou. O caminho seria longo e difícil, mas com aqueles ao seu lado, ela enfrentaria qualquer tempestade que viesse a surgir. Agora era hora de gritar, de lutar, de ser livre. O poder da verdade estava finalmente com eles. E você, está disposto a lutar também? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa luta. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora, porque este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância dessas ações. E você, está disposto a lutar também? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa luta. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora, porque este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância dessas ações.